Quando você passa por um fim de relacionamento, é natural que você fique com alguns bloqueios, alguns traumas, porque o que que acontece? Quando você passa por um estresse emocional muito grande, isso vai te gerar, não só em aspectos, mentais, mas também em aspectos físicos, muitas vezes, uma série de coisas. Talvez depois desse fim de relacionamento você ficou tão estressada emocionalmente, vamos falar assim, que você começou a ter crises de choro, crises de ansiedade, mal-estar físico, você começou a ter desânimos muito profundos, você começou a ter queda de cabelo, você começou a ter dificuldade de se alimentar, dificuldade de dormir, insônia ou um sono gigantesco e entre outras coisas. Às vezes o trauma que você passou foi tão grande que você, às vezes, começa a ter até sentimentos de autodestruição, e muitas vezes. O teu emocional em atrito, ele vai vir para o teu corpo. Ele vai te gerar muitas coisas. E aí o que que acontece? Dentro da tua mente, nós temos um sistema de defesa muito poderoso. A nossa mente, ela vai tentar bloquear a nossa dor de alguma forma. É como se a tua mente fosse tentasse de alguma forma te proteger, afastasse de você algumas coisas. E aí, como você passou por uma situação tão delicada, é quase que natural você ter um certo tipo de afastamento, medo, receio, não conseguir mais confiar. O teu emocional ele tá tão estressado, ele tá tão desgastado emocionalmente que os teus aspectos físicos começam a aparecer e também os aspectos emocionais, como se a tua mente quisesse bloquear essa dor de alguma forma. Por isso que a gente chama de traumas, né? São coisas que estão lá no fundo. E aí o que que acontece? O teu cérebro ele vai bloquear aquele acesso para você sofrer menos, para você, digamos assim, não passar por aquilo de novo. Quando você não consegue ressignificar esse trauma, quando você não consegue trabalhar esse trauma, quebrar ele de alguma forma, como é o nosso tema dessa nossa aula, a tua forma de defesa, ela vai vir automática. É como se você começasse não só racionalmente repelir as pessoas e falar, né, que eu não quero mais um relacionamento, eu não confio mais em ninguém, eu não acredito mais nos homens. Isso é a tua forma de bloqueio racional. Você já tá falando isso, né? Mas além disso, a gente tem o nosso bloqueio mental. E é esse o problema mais grave de todos. Porque a tua mente vai registrar isso e você não consegue ir lá no fundo e mudar, apertar um botão, digamos assim. Ao longo das fases do processo de superação, vai acontecer que o teu futuro amoroso ele vai começar a correr um certo risco. Quem de vocês aqui hoje se enxerga de alguma forma já se relacionando com alguém ou pelo menos consegue projetar um futuro, consegue pelo menos pensar assim: bom, depois que eu superar esse fim de relacionamento, talvez eu vou querer me relacionar de novo. Como é que tá o status de vocês? Hoje vocês estão naquele status que vocês não querem mais saber de ninguém e vocês nem pensam isso num futuro? Ou vocês estão naquele status do tipo, eu sei que não é hora, mas eu um dia vou querer? Qual dessas situações você mais se encaixam, vocês mais acreditam? Então, o que que acontece, gente? Quando a gente não começa a tratar, isso vai acabar travando o futuro amoroso de vocês, tá? Porque por mais que vocês saibam que esse fim de relacionamento muitas vezes foi causado pelo teu ex, é como se você não conseguisse destravar esse teu emocional, essas tuas feridas. E aí, o que que acontece? Quando você pensa em relacionamento, o teu cérebro, a tua mente, na primeira hora, ela vai te apontar o quê?
o teu referencial comparativo anterior. Então, por mais que no fundo, no futuro, né, você queira se relacionar, a primeira coisa que vai vir na tua mente vai ser essa informação de dor, de comportamentos ruins dos homens, do teu ex, de traição, de rejeição, de desgaste. Então, o que que acontece? Essas informações elas vão ficar registradas ali. Enquanto você não trabalhar isso, isso vai se estender. Em outras palavras, quando você não supera de uma forma correta, você começa a criar cenários. Cenários de medo, cenários de insegurança, cenários de afastamento, cenários de realmente não querer mais saber de ninguém, de não poder confiar, de não acreditar muitas vezes mais no amor. Por mais que você saiba, Leoa, que foi o teu ex que teve um comportamento um tanto quanto ruim ou não tão bacana assim, na tua mente, muitas vezes, o gatilho, o fósforo riscado desse fim de relacionamento, ele tem a ver com um fracasso. É como se na tua mente você fosse tomada só de pensar por esse fim de relacionamento, e não só pela dor, mas existe um algo a mais. O que que eu quero dizer com isso? É que entende que se de alguma forma você trouxesse uma interpretação de que isso é só uma fase, de que isso é só um momento na tua vida e que isso não vai se repetir, você curaria, de certa forma, muito mais rápido. Só que o que que acontece? Quando a gente passa por uma situação indesejável na nossa vida, muitas e muitas vezes a nossa programação mental vai vir a seguinte informação: deu errado, fracassei. Muitas vezes ancorado com um sentimento de vergonha, que você se sente inferior, que você se sente incapaz, que você não deu certo, que por mais que você tenha feito de tudo por esse relacionamento, teu ex mesmo assim não te valorizou, não te escolheu. E aí, toda essa carga, ela não vem só atrelada a relacionamentos em si, mas vem uma culpa, uma interpretação muito grande, que você não é suficiente, que você é desinteressante ou que você errou, que o problema está contigo. E isso muitas vezes vocês sabem racionalmente. Vocês sabem racionalmente do valor que vocês têm, vocês sabem racionalmente da mulher que vocês são. Mas lá no fundo, lá na tua mente, talvez isso que eu falei agora fez sentido para vocês. A verdade é que hoje esse trauma, ele não parte só do externo, ele não parte só do teu ex ou dessa dor do relacionamento. Esse trauma, ele parte também de uma crença sua, de um medo seu lá no fundo. E aí você começa a alimentar esses sentimentos destrutivos sobre você, porque talvez você não deu sorte no amor a tua vida inteira, porque talvez você atraiu pessoas que te fizeram sofrer, porque talvez você tinha um exemplo de pai e de mãe de um relacionamento de dor. Talvez na tua família inteira só tenham casais separados. Então entende que além do externo, dessa interpretação, desse medo, desse pavor que se cria ao teu redor, existe uma sementinha plantada na tua mente também sobre você.